Pois muito bem, amigos ouvintes, está começando neste momento mais um programa Entre Dois Mundos, edição de número 70, nesta noite de 5 de junho de 2025, programa da Rádio Web Vinha de Luz, produção do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, da cidade de Praia Grande, Santa Catarina, nesta noite com o tema À Beira do Poço de Jacó. E disse o Mestre Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Muito bem. Damos então nosso boa noite para todos os ouvintes que já estejam conosco, esperando trazer informações interessantes para todos que estão conectados aqui. Meu boa noite tão especial, passo a palavra para a Regina. Boa noite, Paulo. Boa noite, Martinha. Boa noite a todos os irmãos presentes conosco nesta noite e que tenhamos um excelente programa Entre os Dois Mundos. Boa noite, Paulo, Regina, ouvintes amigos. Sejam todos muito bem-vindos e que tenhamos, sim, uma excelente noite juntos. Muito bem, passamos então a nossa prece de abertura e voltamos em seguida. Senhor Deus do amor eterno, sabemos que nos renovas por meio das grandes provas que abalam o coração. Por isso não te rogamos que nos retires da estrada, quase sempre atribulada, de acesso à renovação. Estamos a suplicar-te acréscimo de energia nas lutas de cada dia e amparo libertador. Necessitados de força, rogamos-te apoio amigo. Queremos viver contigo no reino do eterno amor. Que assim seja. Revela o rumo para onde te diriges. O que pensas te aponta o lugar em que te encontras. O que falas indica o que sabes. O que fazes mostra quem és. Emmanuel. Muito bem, então, vamos dar início ao nosso programa. O programa de hoje abordando o capítulo 2, À Beira do Poço de Jacó, do livro Na Luz do Evangelho, de Terezinha Oliveira. Nós lembramos aos ouvintes que o primeiro capítulo, No Reino dos Céus, do mesmo livro, já está disponível no nosso canal do YouTube. Discorrendo então capítulo a capítulo neste programa, traremos os 8 capítulos que compõem o livro citado, todos muito interessantes. Mas antes de darmos início ao capítulo de hoje, apresentaremos aos ouvintes amigos um pouco da história desta honorável irmã, a autora Terezinha de Oliveira. E ao longo dos demais capítulos, iremos inserindo também seus livros publicados, seus trabalhos nas redes sociais e mais histórias de sua vida, plena de boas obras, como convém a uma trabalhadora do Espiritismo, não é isso? Levantando para seguir a Jesus e novas sendas trilhando, tornemos sombras em luz, na fé mais pura e acendrada que o Espiritismo nos dá. Alma torturada para seguir a Jesus e nós
novas sendas brilhando, tornemos sombras em luz, deixando além esquecidas mágoas, revolta ou dor. Plantemos em nossas vidas a sementeira do amor. Vamos, irmãos, levantando. É isso aí, ouvintes amigos. Terezinha Oliveira, nascida em Cravinhos, no estado de São Paulo, em 2 de outubro de 1930, desencarnada em 28 de agosto de 2013, 2 meses antes de completar 83 anos. Foram mais de 50 anos de atividades dedicadas à divulgação da doutrina espírita. Presidiu o Centro Espírita Allan Kardec e a USE, que é a União das Sociedades Espíritas de Campinas, em São Paulo. Doutrinadora, escritora, oradora brilhante. Proferiu mais de 2.000 palestras no Brasil e no exterior. É autora de 35 livros, entre livros, livretos e CD, que abordam os mais variados temas da doutrina espírita. Dentre suas obras, temos o livro que ora estamos estudando, Na Luz do Evangelho, composto, como já dissemos, de 8 capítulos. Uma obra que é um banquete para a nossa fome e sede de uma vida produtiva e feliz. Nesse livro, a autora nos apresenta passagens do Evangelho de Jesus, esclarecidos pela melhor compreensão que o Espiritismo pode nos proporcionar. Trabalhadores da Boa Nova são convocados todos os dias em todas as searas da vida terrena. E na obra de Terezinha, encontramos um verdadeiro manual para todos aqueles que, munidos da boa vontade, do melhor ânimo em relação aos seus irmãos, se dedicam a espalhar as boas notícias, diminuindo as dores e as dúvidas dos caminheiros das estradas. O livro, Na Luz do Evangelho, apresenta o Mestre Jesus em sua nobreza, beleza e poesia, a nos indicar o melhor caminho. Lembrando de suas doces palavras ao nos dizer ser Ele a luz do mundo e que somente com Ele venceremos as trevas e alcançaremos a luz. Pois muito bem, então, Regina Martim, entrando agora no capítulo À Beira do Poço de Jacó, iremos apreciar a pequena introdução com a bela história do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Não percamos essa mulher de vista, pois ela irá assumir grande importância ao nosso estudo de hoje. Regina, vamos começar então a contar essa bela história? Sem dúvida, Paulo e ouvintes, é uma bela história e começamos citando que foi na cidade de Sicar, na Samaria, que aconteceu o inesquecível diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Um diálogo que se transformou em uma das mais belas lições legadas à humanidade, conforme está registrado no Evangelho de João, capítulo 4. O apóstolo João relata que, tendo deixado a Judéia, Jesus retirara-se outra vez para a Galiléia, sendo-lhe necessário passar por Samaria, chegando assim à cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó, que era o segundo filho de Isaque, neto do patriarca hebreu Abraão, Jacó então dera ao seu filho José. Filipe, André e Tiago, os apóstolos do Cristo, estando com muita fome, deixaram o mestre e foram até a vila mais próxima em busca de alimentos. O Messias, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacó e então sentou-se para aguardar seus discípulos, pois estava fatigado e só. Era pela hora sexta, ou seja, meio-dia. O sol dardejava seus raios calcinantes.
Quando uma mulher samaritana aproximou-se para abastecer seu cântaro, Jesus lhe pediu: "Dá-me de beber." A mulher, surpreendida com aquele pedido, respondeu-lhe: "Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Jesus descansou na interlocutora o olhar tranquilo e redarguiu: "Os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Bem se vê que não conheces os dons de Deus, porquanto, se houvesse guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva. Quem vem a ser esta água viva?" Redarguiu a samaritana impressionada. "Onde as tem? Se a água aqui existente é apenas a desse poço? Acaso serias maior do que o nosso pai Jacó, que no-lo deu desde o princípio?" A mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas, disse o Mestre Jesus. E envolvendo a samaritana no doce magnetismo de seu olhar, Jesus continuou: "Este poço de Jacó secará um dia. No leito de terra, onde agora repousam suas águas claras, a serpente poderá fazer seu ninho. Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Não obstante levares cheio o cântaro, voltarás logo mais ao poço com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses não mais haverá a necessidade material que se renova a cada instante da vida. Perene conforto lhes refrescará os corações, através dos caminhos mais acidentados sob o sol ardente dos desertos do mundo." A mulher escutava, presa de funda impressão, aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito com a solenidade de uma nova revelação. "Senhor, dá-me dessa água!" exclamou, interessada. "Mas ouve", disse-lhe Jesus. E o mestre passou a esclarecê-la sobre fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular, explicando-lhe o que se fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. Observando que não havia segredos para Jesus, a samaritana chorou e respondeu: "Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Meu espírito está cheio de boa vontade e, desde muito, penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar os meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso neste monte. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. As discórdias nesta região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco tempo, um judeu feriu um dos nossos, por causa das suas opiniões acerca da comida impura. Já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me o melhor caminho." O mestre observou-a compadecido e exclamou: "Tens razão. As divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Em verdade,
Afirmo-te que virá um tempo em que não se adorará a Deus nem neste monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém, porque o Pai é Espírito, e só em Espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o templo dos corações sinceros, para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu Criador. Suave silêncio se fez entre ambos, enquanto Jesus parecia sondar o invisível com o seu luminoso olhar, a samaritana meditava. Pois é, Regina, sem dúvida uma passagem que você e a Martinha aí trouxeram bastante expressiva e de grande oportunidade para muitas meditações também. Mas vamos dar continuidade aos nossos estudos, analisando juntos o momento em que Jesus chegará ao poço de Jacó, fatigado, sozinho, com sede e fome. Nós sabemos que o Mestre Jesus, sendo um espírito puro, não tinha as mesmas necessidades que os demais espíritos à sua volta, mas em todas as suas passagens sempre há algum ensinamento a ser considerado. Vejamos então os seus ceareiros. Nós podemos idealizá-los envoltos em esplendor, dotados do verbo em suas pregações e caminhadas sem fim, de cidade em cidade, cercado de pessoas a exaltá-los e realizando prodígios. Que mensagem explícita existe aqui? Privilegiados por estarem na caminhada com Jesus, podemos considerá-los imunes a problemas, dores, necessidades básicas, defeitos, resgates e sofrimentos. Mas não era isso que ocorria. E o que ocorria, daqui a pouquinho, logo depois de um intervalo, eu vou passar a palavra para Martinha esclarecer para nós o que ocorria aí com os seus ceareiros. Tá bom? Voltamos num minutinho. Esperem que já estamos de volta. Paciência, em verdade, é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal, e prosseguir corajosamente cooperando com ela e junto dela, quando nos seja mais fácil desistir. Emmanuel. Conversando sobre o Espiritismo. Pois bem, então, vamos continuar aqui a nossa conversa e a Martinha, então, vai falar sobre esses privilegiados ceareiros, né, que caminhavam com Jesus e imunes. Será que seriam imunes a problemas, dores, necessidades básicas, defeitos, resgates, sofrimentos? Mas não era bem isso que ocorria, não é, Martinha? Não era, Paulo. E continua sendo assim, então. Porque o convite do Mestre Jesus, amigos ouvintes, é para entendermos e sentirmos que todo o trabalho no bem se tornará bálsamo para qualquer dor. Mas, para isso, precisamos então, amigos, entender, sentir e trazer o Mestre para as nossas vidas. Porque pensemos, Paulo, por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento. Concorda? Né? Então, esses são privilegiados, eles tiveram o convite à sua edificação. Mas, primeiramente, é importante lembrarmos que caberá a cada um o desafio, a ação do engrandecimento íntimo e intransferível. Então, a mensagem, ela traz este convite. Eles foram convidados e chamados, mas ainda assim, eles viverão as suas atribulações, não mudará o seu caminho. Mas, com a presença do Mestre Divino, o bálsamo se fará presente. Haverá aí um equilíbrio, né, entre as necessidades físicas, corporais e as espirituais.
Mas, de qualquer forma, sendo humano, estando na carne, vamos sofrer também as nossas dores, temos nossos sofrimentos, as angústias, não é? E Emmanuel, no livro Fonte Viva, nos diz, amigos, cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Então, Paulo, todos nós aí estamos na caminhada e temos que abraçar sem sermos ou nos considerarmos, então, os privilegiados. Mas privilegiados por já termos o Mestre, sim, ao nosso lado. Pois bem, Martim, então, ouvinte, a história prossegue. Logo a seguir, então, temos o encontro de Jesus com a mulher samaritana, quando Jesus lhe pede, dá-me de beber. E a mulher, surpreendida, lhe responde, como, sendo tu judeu, me pedes de beber água, a mim, que sou mulher samaritana? Jesus era judeu e o seu sotaque, suas vestes, deixava essa condição bem clara. Qual foi, então, o motivo da expressão de grande surpresa da mulher samaritana, Regina? Observemos, meus amigos. Como bem sabemos, haviam muitas discórdias entre os judeus e os samaritanos. A origem desse desentendimento se dá por haverem os israelitas conquistado a região da Samaria e, portanto, não eram bem-vindos, tampouco bem vistos pelos samaritanos. Os israelitas de Israel formavam um povo que abrangia também as 12 tribos do norte. Ao tomarem a região de seus habitantes, fazem dos samaritanos seus cativos, e a Samaria passa a ser a capital do novo reinado dos israelitas. Os samaritanos e os israelitas, que passaram então a conviver naquelas terras, acabaram se relacionando, casando-se e formando famílias, dando origem então a um grande número de parentescos entre ambos os povos. Outro fato importante, Regina, e histórico, para a melhor compreensão de alguns personagens aqui citados, é que a fonte de água, denominada Fonte de Jacó, era um local histórico e de significativa representatividade tanto para os judeus como para os samaritanos. Nas vizinhanças dessa fonte estavam as terras que Jacó dera a seu filho José, como você citou no início do trabalho. Jacó era irmão gêmeo de Esaú, ambos filhos de Isaque, filhos de Abraão e Sara. De acordo com a tradição, os descendentes de Jacó seriam considerados os verdadeiros filhos de Israel. Seus filhos, então, como Paulo também citou, deram origem às 12 tribos. Isso também está escrito, designado pelas Escrituras. Ou seja, Jacó e Israel são sinônimos. Aliás, foi a partir dessa tradição que a nação judaica recebeu o nome de Israel, no hebraico, que luta com Deus, entendido como o nome com o qual o Senhor denominou Jacó e os seus descendentes. E aí, devido, o patriarca Jacó passou a ser conhecido como Israel, denominação mantida por toda a sua vida, desde a peregrinação que ele e os seus descendentes fizeram pelo deserto. Eu só vou fazer uma breve interrupção, Martinha, porque lá atrás eu acabei perguntando, sobre os privilegiados que caminhavam com Jesus, e a gente poderia falar um pouquinho mais, desses resgates dessas pessoas, que não era bem isso que ocorria, Eles tinham as necessidades básicas, Bacana, Paulo, então retomar um pouquinho essa fala, entrando propriamente no tema, extraindo a mensagem, a parte histórica importante, necessária. Os obreiros do Senhor, Paulo, então, diante das eventualidades e necessidades humanas, precisavam cuidar da sua subsistência terrena, é o que está dizendo a mensagem, das necessidades de suas famílias, do próprio bem-estar, uma vez que o equilíbrio entre o corpo e o espírito era também a eles fundamental. Esses discípulos, por estarem encarnados na Terra, eram como todos somos hoje, necessitados, física e espiritualmente falando, e buscavam, então, reformarem-se, com trabalhos, esforços, muitas lutas
e renúncias, porque sabemos que eram tempos muito difíceis. Sim. Grandes renúncias. Grandes renúncias. Temos uma passagem muito bonita, muito bela, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, no item 5, Os Obreiros do Senhor. Neste capítulo, temos uma orientação que nos diz: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. É isso aí, a transformação para o bem terá trabalho sempre, né, Martinha? Sempre terá trabalho. Mas como você já citou, também terá Jesus, que nos oferece a água viva e que essa água nos levará à compreensão do seu evangelho, não é mesmo? Pois é, Regina, esse esclarecimento então que acabamos de fazer, esclarecimento histórico, é importante, realmente, pois assim podemos compreender melhor o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, não é isso? Pois é, Paulo. Outro ponto importante da passagem é que havia duas rotas possíveis da Judéia para a Galiléia. A rota mais longa passava pela terra dos gentios, ao lado leste do Rio Jordão, e a mais curta cruzava então o território da Samaria. E era a mais utilizada, apesar da animosidade que havia entre judeus e samaritanos. Isso nos sugere que esse percurso ele foi escolhido por Jesus por necessidade. Nesta passagem, o apóstolo João estava querendo nos dizer que havia uma razão divina no que dizia a respeito a Jesus, pois este sempre agia com propósitos de elevação, deixando mensagens e ensinos por onde andasse. Nada ocorria ao acaso, não é mesmo, Martinha? As mensagens estão aí à disposição, sempre tinha uma razão. Então Jesus pegou o caminho mais difícil, né, pelo deserto, né, sem apoio, atravessando toda a Samaria, ao invés de ir contornando pelas rio, margens do Jordão, né? É. Um local mais fácil, de melhor trânsito, mais fresco, né? Mas ele tinha um interesse de estar na Samaria, não é isso? À medida que nós vamos fazendo o estudo, percebemos que sim, Paulo, e desta forma, dois fatos relevantes devem ser lembrados aqui, trazendo essas observações de vocês. O primeiro ponto: uma samaritana desacompanhada vai pegar água no poço e Jesus, que lá se encontrava, passa a conversar com ela, espontaneamente, transmitindo-lhe ensinamentos superiores que devem merecer nossas reflexões. Já tem um ponto interessante aí, né, Martinha? Porque não era aconselhável uma mulher sozinha conversar com um homem naqueles tempos. Isso, havia realmente naquele encontro um propósito divino. Uhum. E o primeiro porque realmente uma mulher que andava sozinha naquela sociedade patriarcal, Paulo está correto, o que nos leva a crer que ela deveria ser alguém excluída do convívio social. Segundo, porque de acordo com as regras, então a segunda, né, sugestão nossa de estudo é que as regras das relações sociais vigentes, um homem não poderia dirigir a palavra a uma mulher, muito menos estabelecer um diálogo com ela como Jesus o fez. Então temos que nos transportar para aquela época e nos vermos naquele momento em que tinha toda Naquele contexto, esse impedimento, né? né? Sim, porque imaginemos se eram regras das relações vigentes numa sociedade patriarcal, a tua situação depois daquele momento ficaria complicadíssima Bastante, perante eles, né? Nesse ponto, temos a ação de Jesus superando dois preconceitos. Dos judeus, conversar com um samaritano e conversar com uma mulher. O preconceito racial é realçado pela mulher, podemos lembrar aqui do trecho, muitíssimo espantada e incrédula quando Jesus vem e diz, pede água, né? Pede água e ela diz, como? Sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Ficou impressionadíssima, né? Então, agora vemos que Jesus, sabendo de todas as coisas, esperava tal perplexidade da mulher, dificuldade de espanto dela.
mas aproveita para aprofundar a conversa. Então, preconceito, dogmas muito arraigados numa época, presos a costumes, era justamente o lugar que ele deveria semear Sim. e mostrar o ponto de vista material ao qual ele se aproveita da água, da fonte ali daquele momento, e aí tenta mostrar do ponto de vista espiritual como identificar a melhora da vida ainda aqui na Terra. Ele, na verdade, com a postura dele, ele chocou a mulher, porque ele, digamos, entre aspas, transgrediu a lei dos homens, ou as leis daquele povo, naquele momento, naquele lugar, né? E a ideia de beber água, por necessidade física, conduziu naturalmente ao comentário sobre o dom de Deus, que transformou a conversa em um assunto espiritual. De uma necessidade física, passou-se para uma espiritual. Paulo, quando tu traz esse comentário é interessante, porque ele chega, se aproxima, pede a água, logo em seguida ele vai aprofundando a conversa, ele sabe dos preconceitos, das regras, porque ele respeitava todas as regras, então ele chega e pede uma água. Pedir uma água era algo que não ia ser recusado. Embora ele respeitasse todas as regras, ele se colocava de modo a que, parecendo, digamos assim, rebelar-se contra elas, ele fazia as pessoas pensarem, né? Ele é judeu, eu sou mulher, eu estou sozinha, e ele está aqui na minha presença e entabulando conversa comigo. Então ela fica realmente espantada, né? Porque ele estava quebrando as regras, as leis daquele povo. É que Jesus veio para os fracos, os aflitos, os oprimidos, como ele sempre disse. Quem precisa de médico, senão o doente? Os excluídos. Neste caso aí, as mulheres representariam essa parcela das pessoas, vamos dizer assim, excluídas, né? Deixadas de lado. Olha, você não conversa com homem nenhum, você não olha, não, né? Faça o teu trabalho de cabeça baixa e acabou. Pois é, essa passagem então remete às pessoas que chegam em nossas vidas, trazendo essas mensagens de superação, de descobertas, incentivando-nos às melhores escolhas e às mudanças de rumo em nossas vidas. Vidas, às vezes, muitas vezes, desesperançadas, antes sem objetivos a serem alcançados. E Jesus fez o papel de uma pessoa como essa, que de nós se aproxima, trazendo lições de vida, que são exemplos a serem seguidos, pessoas que nos esclarecem e orientam. Foi esse o papel de Jesus neste encontro com a mulher samaritana. É interessante também ressaltarmos, amigos, que a mulher estranhou, como já foi citado, a atitude de Jesus, mas não se negou ao diálogo. Mostrou-se interessada, ou seja, o que notamos é uma boa disposição para com o próximo, uma qualidade digna da samaritana. Esta boa disposição para com o próximo, mesmo sendo um desconhecido, e a mente aberta, a colocam disponível a conhecer, a dialogar e a relacionar-se. E isso gera condições indispensáveis para que um novo mundo se abra para o conhecimento, uma porta para a evolução moral e espiritual dos seres. Quantas pessoas presas a preconceitos raciais, sociais e religiosos evitam diálogos e aproximações com determinadas pessoas que talvez lhes poderiam ser de grande importância e relevantes aprimoramentos? Olha só, o assunto está começando a esquentar, né? Era só Jesus à beira do poço, pedindo água para uma mulher. Então, olha os desdobramentos que já começam a acontecer. Já estamos falando da lei dos homens, já estamos falando de preconceito, já estamos falando de afastamento de pessoas, digamos assim, menores dentro de uma sociedade. Tudo isto está vindo à tona com esse mero diálogo, né, que Jesus entabula ali à beira do poço com esta mulher. E como a Regina disse, que bom que a mulher se abriu, né, se colocou disponível para esse diálogo. Então, começamos a ver mais do que aparentemente está acontecendo, né? Mas vamos então fazer um breve intervalo e já voltamos para o terceiro bloco.
em paz com a própria consciência e deixe que os companheiros vivam a existência deles próprios. André Luiz. Conversando sobre o Espiritismo. Pois então, veja que nós temos aí nesse diálogo, nós temos as necessidades dos homens, as leis físicas, as leis dos homens, mas temos também este lado, não só materialista, o lado espiritual, que é trazido por Jesus, então, que fala de uma outra água, né, da água viva, umas necessidades espirituais. E vamos continuar, então, sondando essa história aí, Martinho, o que você teria para trazer para a gente? Eu gostei muito dessa fala da Regina, Paulo, quando ela fala da mulher que está disponível, que ela está à disposição, e aí tu traz aquele comentário ali antes do fechar o bloco, porque o que o Cristo, o Mestre, quer é essa disposição. Nós temos que estar à disposição do Mestre, porque Ele está sempre à disposição. É nós que não estamos à disposição, porque aí tu havia citado a questão material, a preocupação material toma conta, e eu esqueço, então, na balança da vida, do meu lado, do eu espiritual. Mas eu gostaria de trazer uma passagem muito interessante de Divaldo Franco, no espírito Dias Venturosos, da nossa ilustre irmã Amélia Rodrigues, que ela nos orienta que a compreensão a respeito das realidades imortais ou sobre a realidade do reino de Deus podem surgir de onde menos se espera. Então aqui é um momento também que a mensagem fala... De onde menos se espera, né? De uma conversa à beira de um poço. Exato. Então, se eu estou disposto, se eu quero a mudança, se eu quero o aprendizado, se eu quero saciar uma sede que hoje eu já sei que não é da material, ela virá mesmo de lugares inesperados, podemos assim dizer. Então, eu trazer citações que a Amélia nos traz, que é bem a realidade de um pecador, todos nós, de alguém desprezado pela sociedade, porque que é o desprezado, cada um vai ter uma ideia. Uhum. Mas alguém que tu possa ter uma conversa, que te traga alguma coisa que te contribua, de pessoas incultas, e entre outros, porque esta passagem remete àquele momento do dom de Deus, quando ele fala para a mulher no comentário, sobre o dom de Deus que transforma a todos nós. Se ela esqueceu os dons de Deus. Então, o importante não é menosprezarmos ninguém, pois todos somos filhos desse Deus que tem esses dons a nos oferecer a todo instante. As palavras e atos de Jesus refletiam e refletem a lei de amor em todas as circunstâncias. Nós é que temos que estar, como disse ali a Regina, abertos, dispostos, à disposição. Você vê, a mulher samaritana se colocou plenamente disponível, porque ela poderia ter se negado, porque é um judeu. Eu tenho que estar afastada dos judeus. O meu povo não quer, estamos praticamente em pé de guerra com os judeus, mas não. Ela se manteve calma e estabeleceu o contato, não é isso? Isso aí, e por intermédio daquele diálogo inesquecível, Jesus demonstrou a necessidade de cessar então as rivalidades e as separações entre indivíduos e nações, pois todos, como a Martinha disse, sem exceção, e também como o Espírito Amélia Rodrigues disse, era isso que o Cristo queria de nós. Nós somos todos irmãos e filhos de um mesmo Pai. Veja, né, Regina, esta passagem é bastante rica para reflexões e estudos. No entanto, devido à restrição de tempo que temos no programa, vamos pensando aqui e ali sequências parciais da história, o que não impede que os nossos amigos ouvintes, se mais quiserem saber e se aprofundar nos detalhes da narrativa, busquem o texto integral para estudar pausadamente cada parágrafo. Isso mesmo. Porque é uma fonte inesgotável. O poço também é uma fonte inesgotável. Tem muitos baldes d'água a serem tirados. Nós vamos tirar 1 ou 2 aqui, mas está lá o poço, né?
à disposição, né? Isso, Paulo. E agora nós aqui estamos, nós três aqui à beira do Poço de Jacó, com o Mestre Jesus, saciando a nossa sede e tendo uma visão, tendo um entendimento. Daqui a pouco nós vamos retomar o estudo, vamos abrir esse livro da Terezinha e outras portas, outras memórias, outras ideias vão se abrir. Outros baldes d'água vão continuar saciando nossa sede. E perceberemos ensinamentos que não captamos da primeira nem da O segunda. mais interessante será que esses baldes são de conteúdos espirituais que preenchem o nosso espírito. É a água viva, não é isso? Exato. Pois é, então vamos nos aprofundar nessas lições do Evangelho, pois é sempre um exercício proveitoso e de grande riqueza, né? Para o nosso conhecimento, nossas almas, nossa elevação. E voltemos então à história, no momento em que Cristo responde à mulher samaritana. Bem se vê que não conheces os dons de Deus, porquanto, se houvesses guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva. Pois bem, Jesus certamente não estava falando da água material, ali do poço, mas a água segundo a quais ele se referia, na verdade, aos dons de Deus. Era essa a referência que ele fazia. E antes é importante nós lembrarmos que os habitantes da Palestina e outros povos orientais denominavam a água como dons de Deus, uma vez que era escassa e muito valorizada na região. Não é isso, Regina? Pois é, Paulo e amigos ouvintes. Os rabinos também consideravam a Torá como água viva, o que pode ser comprovado pelo seu uso metafórico. Não é de se admirar que até aquele momento a mulher pensasse apenas na dimensão humana. Não lhe parecia sensato pensar na água de um poço profundo sem ter meios para retirá-la. Sua visão não ia além do balde. A comparação com Jacó, que cavou o poço, então, sugere a ela que Jesus era inferior. Ela não poderia conceber que alguém pudesse ser superior ao venerado pai Jacó. Mas Jesus queria tocar a sua alma, lhe contar que a água viva a qual ele se referia era a espiritual. O poço de Jacó só poderia saciar a sede da vida material e somente temporariamente, porque no outro dia ela teria sede novamente, ela iria ter que buscar água novamente. Então, na verdade, essa analogia da água, ela quer nos dizer o seguinte, que diariamente nós precisamos comer, beber, precisamos nos alimentar, né? Temos necessidades, temos que nos vestir, nos proteger do calor, temos que nos proteger do frio, e isto acontece o tempo todo. É uma necessidade em que a gente busca recorrentemente, mas a água viva, uma vez tomada... Tu vai contar antes o segredo? Então vamos deixar. Segurem aí, uma vez tomada essa água viva, o que acontece? Aguarde os próximos capítulos. Então, nesta passagem espetacular, o mestre apresenta a vida espiritual, quando ele faz a citação, dons de Deus, referindo-se às coisas espirituais, então. Mas sabemos que a conversa, Paulo, que ele a enreda, ele a envolve, magnetiza, iniciando mesmo para falar daquela água que iria sustentar aquele momento a sua sede, a sua necessidade mesmo física. E quem é este que te pede, dá-me de beber, então? Né? Tem essa pergunta. Pensemos, é Jesus. Tem por missão esse Mestre Jesus encaminhar a humanidade, então, essa humanidade terrestre ao bem, disponibilizando condições para que o ser humano evolua em conhecimento e em moralidade. Momento este, então, que a mulher vive o momento oportuno de alegria dessa presença divina. E que sem as duas asas do conhecimento e da moralidade, nós não chegamos ao Pai, né, Martinha? Isso aí. Uhum. E aí, então, o mestre, trazendo essas oportunidades aí, Regina, ele tem a missão de transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina, em toda a sua pureza, pode exprimir esse pensamento.
Pois é, pode falar, Notinha. E quando ele fala também dos dons de Deus, e lá em cima tem uma citação aqui, se eles não guardaram os mandamentos divinos, era Moisés que ele estava fazendo a referência. Sim. Os mandamentos divinos vocês já conhecem, não os guardaram? Então, estavam presos a outras coisas e esqueceram, porque os mandamentos divinos já estavam Sim. com eles. Mas é o que a mensagem também nos leva a pensar. Estamos sempre muito buscando o imediato do momento. Naquele tempo, como ainda nos dias atuais, a gente se perde. A gente se perde nas paixões, na nossa vida material e esquece de dar de beber e comer, digamos assim, ao nosso espírito, né? Nós vamos buscar muitas vezes uma água, quantos baldes, quantos cântaros precisamos e não é suficiente. Não. Então é o que a mensagem também oferece. Até quando eu vou ficar buscando um tipo de água, aqui, né, falando simbolicamente, Bem falado. e vou entender que não é esta que vai me trazer o que eu tanto quero. Pois é. Então vamos continuar lá, quando o mestre ainda diz à mulher samaritana: não obstante levares cheios o cântaro, voltarás logo mais ao poço com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Com os seus ensinamentos, Jesus quer nos dizer que a sede das necessidades materiais são como as físicas, sempre insaciáveis. Somos seus dependentes e necessitamos sempre mais para atendermos tão somente a essas satisfações fugazes, passageiras, satisfações que não perduram. Logo mais adiante, como menciona Jesus, teremos que repor com novos cântaros d'água, como você falou, Martinha, essa sede interminável, isto é, nossas ânsias e necessidades diárias vazias, mas que nos envolvem e nos dominam, não é, Regina? Essas necessidades físicas, materiais. Entretanto, os que beberem da água viva, nos diz Jesus, entretanto, os que beberem da água viva serão saciados, né? A sede, então, de aprender nos desperta que poderemos saber cada vez mais, descobrindo, então, que o amor e a instrução devem acompanhar a jornada de todos nós, para não ficarmos à beira da estrada ou à beira do poço, saciando a nossa sede com ilusões que passam por nós e que deixam somente o vazio. Também deixam-nos literalmente de mãos estendidas e sozinhos, à beira da estrada, à beira do poço. Já a água viva do Mestre, esta água nos orienta, nos esclarece, nos encaminha para a compreensão e a vida plenas, mesmo com nossas lutas e dificuldades diárias. É tão bonito falar do Mestre e saber que temos recursos à disposição. Essas passagens são muito de nos levar a pensar profundamente. Alentadoras. Né? Alentadoras. Contribuindo um pouco mais com os nossos corações, então, trago uma bela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito de Verdade, lá no capítulo 7, o Cristo Consolador, o item é o número 5. E ele nos diz: crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Essa passagem, pensemos, ressalta a importância da fé, da amorosidade, da busca pela verdade e da prática dos ensinamentos cristãos, como caminho para a iluminação espiritual e a redenção. O Espiritismo, segundo Allan Kardec, realiza a promessa de Jesus ao proporcionar ao homem o conhecimento de sua origem, destino e razão de estar na Terra, além de atrair para os verdadeiros princípios das leis de Deus e consolar pela fé e também pela esperança. Jesus sempre condenou com veemência as práticas meramente formalistas de religiosidade e jamais encorajou a ideia de que seja suficiente a aceitação deste ou daquele credo
para que alguém tenha assegurado a sua entrada nas moradas celestiais. É a obediência aos mandamentos que prova a sinceridade das nossas convicções e a excelência da doutrina que aceitamos, Martinha. Muito bem, exatamente, Regina. Quando aqui você cita a palavra obediência, não está se referindo a qualquer tipo de submissão, que não seja aquela proveniente de nossa convicção íntima. Muito importante isso. De nosso entendimento e também de aceitação do que seja razoável e que nos fale o coração sobre direitos, deveres, justiça e amor. Pois é, Martinha, essa doutrina é de molde a transformar-nos, refazendo as características do homem velho, repleto aí de imperfeições, de vícios, mazelas, para que a gente possa substituí-las todas pelas do homem novo, fazendo que em nossa vida se manifestem a honestidade, a brandura, a tolerância e a alegria de fazer o bem. Então, começamos a perceber que estamos trilhando o caminho certo e que a nossa sede já começa a ser outra. Seremos como a árvore conhecida pela qualidade de seus frutos, conforme as palavras do nosso Mestre Jesus. Ou seja, começaremos a dar exemplos. Frutificarão em nós bons exemplos. É isso aí, Paulo. Terezinha Oliveira, na passagem de seu livro, que agora estamos estudando na luz do Evangelho, nos traz um diálogo de Jesus com a samaritana e algumas outras informações. Então, Terezinha diz: disse Jesus: a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorra para a vida. Que frase, né? Além de saciar e de não se perder mais, o conhecimento, então, adquirido das coisas espirituais, esses conhecimentos nos dão base e abrem possibilidades para o nosso saber e também o agir. Vai despertando e ativando em nós o entendimento das coisas do espírito e as faculdades potenciais que jorram mais e mais eternamente. Muito bem. Fazemos um rápido intervalo e voltamos já já para o nosso quarto e último bloco. A mansidão é uma das formas da caridade que deve ser exercitada por todos os que buscam a Cristo. Caibar Schutel. Conversando sobre o Espiritismo. E vamos nós, que a conversa está boa, Martinha. E parece que a mulher aí está se manifestando mais uma vez, né? O que ela está dizendo? Muito atenta às palavras do mestre, importante e aberta ao conhecimento. Em outra passagem, ela diz ao mestre Jesus: Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus. Pensemos então, Paulo e Regina. Por que ela o chama de profeta se Jesus nada falou do futuro, mas somente do passado e do presente? Lembremos aqui que nesta passagem Jesus cita os 5 maridos, os 5 ex-maridos dela e o atual, na conversa então do poço. Naqueles tempos, pensemos aqui, o convite então aos amigos, é que o profeta era alguém chamado por Deus com qualificação para em seu nome falar ao povo sobre os segredos divinos, as coisas espirituais ocultas para as pessoas comuns. Naquele instante, Jesus acabara de dar à samaritana um sinal de conhecer e revelar as coisas ocultas. Por isso, ela reconheceu nele um profeta. Pois é, Martinha. A missão do profeta é instruir. Já nos disse Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. E também no Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos superiores na questão 624.
qual o caráter do verdadeiro profeta? E os espíritos responderam: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, Jesus conhece todos nós. Ele é nosso guia e modelo. Enviado pelo nosso Pai, nos veio acordar para essas verdades sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? E para qual Senhor nós estamos trabalhando e servindo. Nessa passagem também observamos que a mulher samaritana demonstra um interesse superior diante das revelações, então, da sua intimidade. É que o Mestre espera de cada um de nós, é isso que ele espera, que desvendarmos as nossas cicatrizes, as nossas dores, enfrentarmos a nós mesmos e ainda assim levantarmos e seguirmos em frente. A gente percebe que a mulher samaritana, ela se comporta aí como uma verdadeira discípula. Ela quer conhecer a verdade, ela quer se conhecer e ela quer um pouco se desamarrar das leis dos homens que a aprisionam, que a mantêm nas trevas, na ignorância. Por isso ela se voluntariou tanto a ouvir Jesus, não é isso? Isso. Ela, quando ele traz essa passagem da vida íntima dela, que se formos apurar, ele descreve, né, a vida dela mesmo, que é uma forma de atrair, de chamar a atenção, o seu magnetismo já levava as pessoas a parar para ouvi-lo, mas ele envolve com a conversa amorosa sem julgá-la. Isso, exatamente. Sem fazer crítica, sem apontar o dedo. E talvez ela, na sociedade em que vivia, fosse apontada. Né? Fosse, olha lá, vai aquela mulher, já está no 5º marido. Né? Sim. Ele traz uma intimidade dela com respeito, considerando ela uma igual. Uma igual, sem nenhuma crítica. Né? Merecedora de ensinamentos que irão enriquecer a sua vida. E de atenção. Que para eles, naquele tempo, era um grupo pequeno que tinha o direito de ter determinadas informações. De conhecer, entre aspas, a verdade. Isso, Os outros ficavam na escuridão, na ignorância. Né? Pensando nesta conversa, não devemos nos deter diante dessas revelações sobre nós mesmos, mas precisamos superar os nossos erros, então. Como a mulher samaritana, somos nós, as mulheres samaritanas das histórias. Precisamos superar nossos erros e dificuldades, entendendo que não nos bastará seguirmos estas maravilhosas e belas trilhas de nossas tendências egoístas, que é o que nós sentimos, meramente materialistas e imediatistas, tais como vou ser feliz ou vou ficar mais rico, serão necessários que cada um busque cedo ou tarde o desmanchar desta fumaça que acaba te cegando diante da caminhada. Porque realmente essas trilhas aí, com essas tendências, elas são envolventes. Enfrentar então as revelações, essas revelações que a vida apresenta para cada um na sua caminhada, com humildade e reconhecimento, ou seja, eu admito que eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquele outro, meus defeitos, e demonstrar uma qualidade espiritual como a mulher samaritana. Ela nunca negou o que ele disse, mas ela teve interesse de buscar saber mais para fazer as mudanças necessárias dali para frente. Tal como Jesus, então, extraiu dessa mulher samaritana e que todos temos dentro de nós essa qualidade espiritual para ser extraída, descoberta e transformada. Mas para chegarmos a nós mesmos, então, precisamos perseverar através da vontade de progredir. Na verdade, ela buscava um cântaro d'água que alimentasse a si própria, que a fizesse conhecer e dominar as suas próprias necessidades, suas más inclinações, na verdade. Porque a sede material, a do corpo, ela já fazia. Por isso, então, ela se sentiu atraída por aquela conversa, porque ela percebeu que dali viria a satisfação de uma sede interior
que não era tão somente aquela de ir e vir diariamente com aquele cântaro na cabeça. Ela queria algo mais da vida. Ela precisava buscar algo diferente. Aqui nós podemos buscar o Evangelho de Kardec, ali as passagens do Evangelho de Kardec fala do ponto de vista, quando nós nos colocamos, vamos caminhando e vamos subindo Vamos nos distanciando, né, dos nossos problemas, da nossa vida, e vamos vendo com outros olhos, outro prisma. E a mulher samaritana também questiona o mestre sobre a verdadeira adoração, dada a situação social vigente na época. O templo de Jerusalém fora reconstruído e os judeus haviam recusado a ajuda dos samaritanos, porque consideravam eles impuros. Estes, então, construíram outro templo, ali mesmo na Samaria, neste monte Garizim, onde realizavam seus cultos. Jesus, então, sendo judeu de nascimento, trazia a todos, em suas palavras, uma orientação nova, informando que não, tanto a adoração no templo de Jerusalém como no da Samaria não eram verdadeiras. Pois é, Paulo e ouvintes amigos, verdadeira seria a adoração em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer parte, desde que nos empenhando em buscar e cumprir as leis de Deus, do nosso Pai, nosso Criador. Variados são os ensinos religiosos hoje e os pontos de fé e os modos de adoração. Sendo o grau de entendimento diferente em cada pessoa, os locais acabam se ampliando em igrejas, templos e santuários. Importante, então, lembrarmos que as religiões diversas atendem às diferentes necessidades espirituais, conforme estivermos, não é mesmo, Martinha? Vamos procurando cada vez mais essa sede espiritual e nos descobrindo, então. E Terezinha Oliveira, em seu estudo, nos diz que merecem consideração todas as religiões que respeitem a vida e a dignidade humana, que encaminhem seus adeptos para a vivência espiritual superior. É preciso tolerância mútua e convivência no que for possível. Percebemos que a dúvida da samaritana aqui é de outros também, meus amigos. E Emmanuel nos diz, desperta e faz algo que te impulsione para a frente na estrada da elevação. E Paulo de Tarso, em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, nos orienta. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pois é, Martinha, veja que tanto Emmanuel quanto Paulo de Tarso, em suas mensagens, dizem o que o mestre estava dizendo à mulher samaritana e também para todos nós. O Deus, Pai, amor, vida, deve ser sempre adorado por todos e, como disse a Regina, em qualquer lugar. Nós somos os templos. E se hoje ainda precisamos destes templos, pois são importantes e necessários, dia virá e compreenderemos que será por nossas ações que nós todos construiremos esse reino primeiramente dentro de nós, independentemente dos templos de pedra. Por isso que o Mestre Jesus disse, a cada um segundo suas obras. Falemos um pouquinho sobre Deus, Jesus e caridade, meus amigos. Todas as características de Deus estão na questão 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o Mestre vem com todo o seu amor, enviado por um Pai igualmente puro, amoroso e iluminado, nos ensinar a ser Ele o caminho, a verdade e a vida. Também vem nos contar o que foi assinalado por João, no capítulo 14, versículo 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ainda nos diz mais, Regina, e nos convida, dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mateus, capítulo 16, versículo 24. E Lucas também, no capítulo 9, versículo 23 e 24, também nos diz, fortalecendo a fala: porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará.
Sim, Martinha. Observemos, então, a apresentação de Deus em espírito e verdade para as nossas vidas, pelo Mestre Jesus e de como lhe render culto. A passagem... Só uma coisinha, pode ser? Pode. Só para eu não perder o fio da meada, esta passagem de Lucas, né? Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer um que se deixar levar pelas necessidades materiais. No entanto, qualquer um que, em amor por mim, perder a sua vida, a salvará. Os apóstolos, né? Eles abandonaram todas as pretensões materiais para seguir o Pai. Perderam a vida, né? Sim, mas, na verdade, salvaram-se espiritualmente. A passagem também nos apresenta uma inesgotável fonte de possibilidades ao revelar a nossa natureza espiritual, desde que sigamos um caminho de verdades libertadoras e de virtudes, caminho que nos levará ao Pai através de seu Filho, nosso Mestre Jesus, dos seus ensinamentos e também dos seus exemplos. É isso aí, muito bem, Regina. Nós falamos de Deus, de Jesus, e agora falamos um pouco de caridade, esse sentimento nobre, fraterno, que nosso Pai de amor nos oferece ao nos dar a vida, esperando que cada um de nós também a semeie dentro de nossas capacidades individuais. Caridade é benevolência, é indulgência e, igualmente, perdão das ofensas, quando bem compreendida e exemplificada. Por isso, lembremos da parte final, quando a samaritana saiu a dizer: vinde ver. Ela estava anunciando, né? O profeta. Ela estava chamando todos da Samaria, da volta, onde ela estava, né? Vinde ver. Quem é esse moço e o que ele está falando? Ela quis dividir aquela água viva com todos. Exatamente. Ela não guardou só para ela. Interessante esse momento quando ela oferece, então, o seu testemunho ao fato ocorrido em sua vida. Ela nunca mais seria a mesma. Outro momento bem importante, porque ela encontrou Jesus e anunciava a chegada desse Messias aos seus vizinhos. Então, Regina, como citaste, aos amigos, aos parentes, à comunidade. Porque, embora julgada e condenada, excluída no seu meio social, naquela sociedade a qual estava inserida, não se furtou a dividir a boa notícia. Interessante, é a caridade. A sua demonstração de benevolência, de indulgência, nobreza, compaixão, para com os seus juízes. Não, olha, interessante, porque ela queria também que eles sentissem nos seus corações o que ela estava sentindo, porque como ela não seria mais a mesma, compartilhar e dividir o encontro que ela teve com Jesus, com essas foram pessoas. Tantos anos ou tantas décadas de beligerância, um odiando o outro. De repente estava ali um judeu amoroso falando de igual para igual: somos iguais, somos todos irmãos. Claro, ela ficou surpresa com isso. Pois é, meus amigos, lembrando aos nossos corações que os ensinamentos caridosos do Mestre Jesus para com a samaritana são igualmente dirigidos também a nós, nos informando que sempre é tempo de recomeçarmos, de darmos testemunhos e de angariarmos credibilidade e respeito perante o Mestre. Sempre é tempo de falar do seu amor, da sua doçura, do seu poder sobre as nossas vidas, se assim o quisermos e se assim o aceitarmos. Pois bem, nós podemos agora começar aqui tecendo nossas considerações finais, e eu vou passar a palavra para a Martinha, e vou perguntar que hoje nós temos alegria, não é, Martinha, de descobrir através do Espiritismo os objetivos essenciais da nossa reencarnação, não é isso? Fala um pouco para nós sobre isso. Temos essa enorme alegria, Paulo, porque ao nos aprofundarmos nesses estudos, também descobrimos nesse manancial que o Mestre nos deixou os caminhos que a alma precisa trilhar para se libertar das superficialidades, dos interesses pessoais, das nódoas que angariamos para podermos sentir e viver junto ao nosso Mestre. Essas lições enriquecedoras que transcendem a matéria são importantes em nossa trajetória de descobertas. Dão renovados e significativos propósitos às nossas buscas, trazendo-nos felicidade e esperança somente possíveis com
com a presença amiga do Mestre Jesus em nossas vidas e em nossas escolhas. Paulo, que possamos aproveitar, Regina e ouvintes amigos, ao máximo os tesouros do tempo e as oportunidades do conhecimento que esta fonte inesgotável nos oferece com amor e caridade. Pois é, amigos, a samaritana bebeu da água pura da fonte, a fonte divina do nosso Mestre, e nunca mais foi a mesma de antes. Nós também podemos e devemos nos aproximar desta fonte e dela nos nutrir e deleitar. Bebendo dessa fonte, compreenderemos que com caridade e reforma íntima, essas manifestações de amor ao próximo e também a nós mesmos serão as sementes, germinando e dando frutos que serão colhidos ainda aqui nesta terra por todos nós, meus amigos. Muito bem, e fechando aí com um lacinho dourado a fala de vocês duas, eu trago aqui um trecho de Emmanuel do livro Pão Nosso, que nos diz, abre aspas, o amigo divino sabe o que existe em nós. Ele sabia também o que existia na samaritana. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as suas mãos. Nós passamos então agora, ouvimos aqui um recadinho rápido da nossa irmã Rosane e daqui a pouco já nosso amigo Tuco, lá de Porto Alegre, vem fazer o Palavras de Luz. E na sequência temos também o Momento Arte, com poesia e música. Voltamos em seguida. Não sobrecarregues os teus dias com preocupações desnecessárias, a fim de que não percas a oportunidade de viver com alegria. André Luiz. Dando prosseguimento à programação desta noite, abrimos o bloco Palavras de Luz. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui de espírito ainda em súplica, no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, dirigimos-nos à tua infinita bondade, sem saber o que desejamos. Não nos deixeis assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo na senda reta. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal e ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira. Educa-nos para que possamos converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Ao redor da leira que nos confiaste, rondam aves de rapina, tentando instilar-nos desânimo e discórdia. Não longe de nós, flores envenenadas deitam um capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair.
Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Faze-nos compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas em tua misericórdia que nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Emmanuel, que assim seja. O programa Entre Dois Mundos apresenta o bloco Momento Arte. A Maria. Eis-nos, Senhora, a pobre caravana, em fervorosas súplicas reunida, implorando a piedade, a paz e a vida de vossa caridade soberana. Fortalecei-nos a alma dolorida na redenção da iniquidade humana, com o bálsamo da crença que promana das luzes da bondade esclarecida. Providência de todos os aflitos, ouve dos céus ditosos e infinitos nossas preces sinceras ao Senhor. Que a nossa caravana da verdade colabore no bem da humanidade neste banquete místico de amor. Francisco Leite Bittencourt Sampaio. Na sequência, ouviremos o grupo vocal Sábado de Sol com a música Vale a Pena. Vale a pena ser
Pois é, e vamos nós aí. Tendo amor, seremos felizes, vamos construindo em nós um mundo melhor e à volta de nós, igualmente, um mundo melhor. Eu fico por aqui, agradeço aí a presença de quem esteve nos acompanhando até este momento. Esperamos poder ter levado aí uma compreensão um pouquinho mais aprofundada a respeito da história, bastante conhecida, né, do Poço de Jacó, e o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Eu passo a palavra então para Regina. Agradeço a cada um que esteve conosco nesta noite, neste estudo tão belo, né, para os nossos corações, tão esclarecedor, porque muitas vezes a gente pensa que já sabe, né, e acaba meio que tropeçando pelo caminho, né? Então sempre é bom estudarmos, relembrarmos e acabar entendendo que sim, nós já temos amor, né? Quer amor maior que o Pai teve por nós nos criando? Quer amor maior que Jesus ter vindo à Terra, ter encarnado para nos trazer o seu Evangelho e todos os ensinamentos? Nós já temos amor. Nós só somos ainda egoístas porque não sabemos ser gratos a tudo que nós temos, a tudo que nos é dado todo dia. Então, agradeço à irmã, a Terezinha de Oliveira, que foi uma exímia educadora, que nos trouxe muita luz com todos os cursos, todos os vídeos, né? E que vai ficar aí para quantos quiserem ter o conhecimento e também poder beber nessa fonte, né? Esta fonte de uma riqueza infinita de possibilidades para quem quiser. Convidamos a todos para o Evangelho, daqui a pouco às 21 horas, pedindo que coloquem a sua garrafa de água, que mentalizem, que peçam para o nosso Mestre Jesus e toda essa espiritualidade superior que está sempre nos amparando. Uma boa noite, muito obrigado pela presença de todos entre os dois mundos. Eu desejo uma excelente noite a todos também, Regina e Paulo, agradecendo a Deus e a Jesus e lembrando que o amor do nosso Mestre Jesus é o que vai conseguir nos amparar, edificar na grande caminhada terrena e espiritual. Desejo mais uma vez uma ótima noite e agradeço também a presença de todos. Vem chegando aí nossa prece de encerramento. Até já. Querido Deus, gratidão por mais um dia, que a Tua bondade encha nossos lares de paz. Cobre nossas famílias com Teu manto de amor, acalma os corações e silencia toda a tristeza e aflição. Permita que este dia seja proveitoso ao nosso crescimento moral e espiritual, caminhando juntos a nossos irmãos, amando e respeitando o tempo de cada um. Senhor, semeie em nossos lares a paz, a fé e a esperança. Que assim seja.